Bem-vindos a Tela Sacra. Bem-vindos, meus caros caranguejos, ou arquétipo de caranguejo. Vamos então ver as tendências das energias no tarot evolutivo, para, não só para agora, para setembro, em que é, tal como falámos já no último vídeo, mês bastante intenso de transformações internas estão a ocorrer. Estamos agora numa etapa entre eclipses, onde tivemos o eclipse dia 7 de setembro e agora temos outro dia 21, vai ser um eclipse parcial do Sol, mas pronto, mas foi um desfecho, por assim dizer, ou uma etapa final num propósito, e agora esta fase de transição para a continuação, quer seja do mesmo propósito, quer para novas intenções que eventualmente possam estar a programar nas vossas vidas para aproveitar estas energias intensas que estão a ocorrer. Claro que a nível astrológico ainda estão bastantes planetas, sobretudo os planetas transgeracionais, estão em retrógrado, então é uma etapa de grande introspeção a nível de aspectos geracionais. O que é que vem dos nossos antepassados, qual é que foi o legado deles a nível energético, a nível kármico, como está a afetar as pessoas hoje em dia e como realmente os problemas ou certas circunstâncias de hoje em dia podem ter padrões recorrentes, não só das nossas vidas presentes, mas como também de vidas passadas e a forma como foram afetadas pelo campo energético também dos antepassados, dos pais, dos avós, dos bisavós, até 10 gerações ou mais anteriormente, onde realmente há essa psicogenealogia em que há um desenvolvimento energético, padrões que se repetem ao longo das gerações, e aquilo que não é curado ou tratado num acaba por ir passando noutro e noutro, até que esse padrão é quebrado. Para até ser quebrado definitivamente, há todo um processo de destilação, por assim dizer, em que há que fazer este trabalho interno. Então, para caranguejo, e eu falo mais no sentido do arquétipo de caranguejo, pois todos nós temos energia de caranguejo em nós, uns mais, outros menos, etc. E não é só para os caranguejos que sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente, que normalmente têm o arquétipo mais dominante, claro, pois são aqueles que, pronto, estão mais condicionados ou abençoados, por assim dizer, por essa energia da água, da quarta casa, das tendências para a energia de caranguejo, ou até em termos de psicologia junguiana, do inocente. Também esse é um dos arquétipos também que geralmente anda muito em volta do tema de caranguejo. Mas pronto, mas todos nós, independentemente de quem seja, sejam caranguejos ou sejam simplesmente curiosos em busca de mais informação sobre os arquétipos e como pode eventualmente relacionar-se com as vossas vidas, vamos então fazer uma análise de tarot evolutivo para ver as possíveis tendências, possíveis desafios, possíveis soluções e quais as lições ou mensagens a reter que eventualmente possam servir nas vossas vidas. Por isso, pronto, é mais para agora, para setembro, mas independentemente de quando estejam a ver o vídeo, pode ser que haja uma mensagem para vocês. Então, vamos lá. Aqui no momento presente, temos então uma energia da paciência. É o Cavaleiro de Pentáculos. Este aqui é uma energia um bocado desafiadora, por assim dizer, porque é o único cavaleiro que não mexe. É o único cavaleiro que está ali parado a observar, à espera. Parece que está ali à espera, né? Agora, a coisa, normalmente, esta carta denota muita paciência. Esta é uma etapa, tal como dizia, nós estamos numa transição entre eclipses. Para começar a ver esses eclipses ou as intenções a manifestarem-se, pode tardar meses, dependendo também do trabalho interno de cada pessoa e como as circunstâncias vão desenrolar na sua narrativa pessoal, obviamente, mas pode haver, se calhar, a energia, lá está, de paciência, de ver que as coisas parece que nem se estão a mexer, né? Não se estão a mexer, estão ali paradas, mas na verdade, pronto, ele está vivo, o cavalo está vivo, estão ali a respirar, há movimento, mas a gente aparentemente não vê. E além disso, o Cavaleiro de Pentáculos associa muito com aquilo que vigila sobre o reino, sobre o império. Então ele está ali parado, mas na verdade é uma paragem ativa, é uma paragem de estar a observar, é como um vigilante, por assim dizer. É o vigilante que está a olhar pelo império,
ou pelos campos, pelo desenvolvimento das coisas. Pronto, e requer paciência, mas é uma paciência não despreocupada, é uma paciência ativa, uma paciência de realmente estar atentos, de estar a ver eventualmente pronto, é isso, proteger o seu império. E esta talvez seja a energia para muitos de vocês caranguejos, ou de arquétipo de caranguejos, onde haja agora uma certa energia de paciência, de estar a observar, a ver como é que as coisas se desenvolvem. Não é uma etapa propriamente dita de grande atividade, e acho que agora, depois dos eclipses, vai haver uma certa tendência a posio, que também estamos a entrar agora na etapa do outono e depois do inverno, então há a tendência para as coisas irem cada vez mais lentamente e começarem a entrar como que numa espécie de decomposição, para então preparar para a próxima etapa, mas que requer essa paciência, essa observação, essa vigilar e proteger o império, por assim dizer, o vosso mundo interno. E algo, okay, isto é um contrassenso, realmente não sei bem como explicar agora estas coisas, porque isto aqui realmente então, mas não é exatamente o que eu estava a falar, porque isto aqui é Aiwass, e Aiwass é o cavalo, e o cavalo simboliza movimento, mas aqui nesta carta ele não está em movimento. Então é aquilo que eu estava a dizer, é paciência ativa. Parece que não está em movimento, parece que está parado, mas está em ação, está a observar, está com paciência, mas está, pronto, ativo, observando, vendo como é que as coisas se desenvolvem, por assim dizer. Está talvez à espera de uma época ou de algo oportuno, ou está à espera de uma resposta, ou está à espera de um certo desenvolvimento. Normalmente eu associo muito também o espetáculo, como estava a dizer, com o vigilar um campo, não que ele seja agricultor, mas é do estilo, foram plantadas sementes e ele está a vigilar, pronto, no seu desenvolvimento, né? Quando as sementes foram plantadas, os terrenos, pronto, não tinham nada, passado uns tempos já tem uns brotezinhos assim a sair fora da terra, passado uns tempos já tem as plantas, passado uns tempos já vai ter as flores, depois vai ter os frutos, etc. E ele está ali, tipo, como que parado, olha, a vigilar pelo seu império, pelo império de quem defende, que ainda faz parte da evolução, até a rainha e a imperatriz, né? Mas pronto, já chegamos aí, onde está a vigilar pelo império, e à medida que está a vigilar, está vendo como é que as coisas, por mais lentas que pareçam, vão surgindo, ou vão aparecendo. E então é por isso que eu digo, tenham paciência, mas não se deixem dormir, por assim dizer. É algo que requer paciência, requer vigilância, mas aquilo, não importa o que é que estejam a desenvolver ou o que é que estejam a fazer neste momento, há essa tendência para a ação, para estar ativos. Se vocês mesmo tanto, é como um vigilante, né? O vigilante está ali parado, parece que está ali, pronto, sem fazer nada, e na verdade na sua cabeça está atento a tudo o que está a acontecer à sua volta, praticamente, né? Pronto, que se for um bom vigilante, também pode estar ali meio a dormir, depois já está farto e está a ver as horas para ir para casa. Mas pronto, isso é outra situação, mas aí já requer também uma capacidade de concentração, de paciência, de realmente da pessoa poder estar ali, conseguir estar parada, mas ativa. Que isso aí, pronto, pode vir a ser complicado, e até na meditação pode vir a ajudar alguns, né? Porque há muita gente, sobretudo quando começa na meditação, é normal estar a meditar e ter a tendência a ficar sonolento, ou até mesmo adormecer, etc. Enquanto que uma pessoa já mais avançada, pronto, já tem mais autocuidado, já sabe mais como poder entrar dentro dessa meditação sem se deixar dormir, e aproveitar essa meditação como realmente um movimento interno, ou uma observação ativa de si mesmo internamente, né? Que é um bocado o que a meditação sugere. Mas pronto, mas não nos vamos só limitar por isso, porque a mensagem geral é realmente essa do manter a paciência, mas é uma paciência ativa, vigilante, como que à espera do momento para tomar uma iniciativa, uma atitude. E esta energia vai do presente para o futuro, porque a tendência do movimento desta energia vai ser na direção do 3 de copas. Então o 3 de copas tem em vista uma celebração. Essa celebração, para isso, normalmente é na época das colheitas, onde pronto, normalmente é agora, outubro, novembro, né? Que segundo os antigos agora era a altura natural da gente estar a colher aquilo que semeamos. Então houve uma paciência e uma vigilância ativa
para agora poder estar a chegar a um ponto de celebração assim que os frutos forem colhidos, né? Aquilo que foi investido no passado vai começar agora, ou em brevemente, a começar a mostrar os seus frutos. E é uma época de celebração, uma época também de criação, de parcerias, onde pode vir a desenvolver coisas muito boas. Então, apesar de se calhar terem que ter paciência e vigilância ativa, etc., em breve, ou pelo menos a energia pela qual tem tendência a ir, é realmente de poder aproveitar o momento. Aproveitar o momento, porque realmente aqueles que já fizeram o seu trabalho, ou fizeram o trabalho, vão ter os frutos para poder desfrutar agora nas celebrações das colheitas. O que é que eu digo? Yeah. Tal e qual, é que é. Eu falava aqui da colheita, né? Que a celebração, para haver a celebração é porque há uma colheita. E essa colheita está associada exatamente com Iera, que é a runa das colheitas. É a runa realmente de... Pronto, agora este aqui está mais associado com o signo de Virgem. Mas é uma colheita que acontece, pronto, agora no fim... Na época agora, quando acaba o verão, princípios de outono, até novembro, né, mais ou menos, que é quando se dá essa etapa normalmente da celebração, e acho que muitos de vocês, se calhar nos próximos tempos, vão estar a passar por uma situação onde a paciência que vocês tiveram e aquilo que desenvolveram vai estar a começar agora a revelar esses frutos que vão colher do vosso trabalho, e vai ser uma época para celebração e aproveitamento. Por isso, até agora, tudo muito positivo. Não estou a ver bem se há assim uma grande lição a reter disto, a não ser, lá está, a tal paciência ativa que é necessária, ou que pronto, é necessária atualmente para poder chegar a este objetivo, nesta colheita. Mas estou a ver que o grande desafio, porque lá está, isto é a carta do desafio, mas é uma carta muito positiva igualmente, que isto é a carta de Vênus, é a carta da Imperatriz, e ela simboliza, pronto, o amor, a abundância, tem aqui o bebê, tem a ver, lá está, com o criar algo e cuidar disso, seja uma criança, seja um projeto, seja uma ideia, seja o que seja, né? É mais nesse sentido, tem a energia do 3, que é a energia da criação, e acho que talvez que para muitos de vocês o desafio pode vir a ser o de poder estar contentes ou gratos com essa tal colheita, talvez. Se calhar alguns de vocês estavam à espera de mais, ou pronto, ou se calhar até está bem, né? Mas acho que há uma certa dificuldade, talvez, em aceitar os frutos que tenham sido dados. Não sei porque, apesar de ser muito positiva, estou a ver que há um certo conflito com o vosso sentido de propósito e aquilo que vos dá forças. Que aqui temos a Ehwaz. Então, no desafio, temos aqui que há um grande desafio a nível da energia canceriana, de caranguejos, em que há uma dificuldade em poder alinhar com os valores de Vênus, os valores da Imperatriz, os valores da criação, os valores do cuidar dessa criação, os valores de garantir estabilidade financeira, amorosa. E então lá está, isto aqui, apesar de não ser uma carta de caranguejos, pois é Vênus, tem a ver com a quarta casa, que é a casa de caranguejo. Então, a quarta casa de caranguejo refere-se a tudo o que é das fundações, da família, da estabilidade, da casa. Então talvez que, apesar de muitos de vocês terem trabalhado, né, para atingir este bem-estar, acho que o desafio é sentirem-se realizados. É aquilo que agora está-me agora aqui a chegar à atenção, porque isto é tudo muito positivo. É tão positivo que a mim está-me a fazer uma certa confusão. Como é que que runas e cartas tão positivas possam estar a criar um certo conflito? Né? É isso que também, não sei qual é que é a vossa história, porque cada pessoa é diferente, né? Mas é isso que agora estava aqui a tentar chegar a um certo raciocínio. Como é que para vocês, caranguejos, a abundância, ou um sentido de propósito e força, ou a falta disso, né? Porque também pode ser a falta desses aspectos, é que realmente vos mantém, se calhar, distanciados de vocês mesmos. É verem, se calhar, que tiveram tanto trabalho, podem estar a usufruir disso, mas mesmo assim parece que sentem se calhar um certo vazio existencial, não se sentem realmente
a poder cuidar e nutrir aquilo que gostariam ou como gostariam, não se sentem se calhar alinhados com um propósito maior que vos traz mais força. E isso, se calhar, tem a ver, pronto, com uma redefinição, então, do porquê que vocês têm certos comportamentos ou o que é que vos motiva na vida, né? Porquê é que vocês têm tanta paciência e tanta paciência ativa para poder chegar aqui, né? Se calhar, pronto, chega ao fim do mês, têm a paga, têm não sei o quê, não sei o que mais, fazem o que têm a fazer, mas depois, dentro disso, pronto, perde o propósito. E se calhar é um bocado essa cena, porque aí é que estamos agora a entrar aqui nesta parte mais negativa, por assim dizer, que se calhar, não sei para quem é que é direcionada esta mensagem, mas dentro da estabilidade que existe dos esforços feitos, né, para muitos de vocês de cancerianos, de caranguejo, em que possa ter havido, se calhar, uma falta de propósito, apesar de terem atingido certos objetivos e estarem bem na vida, não se sentem alinhados com um propósito maior com vocês próprios. Se calhar conquistaram muita coisa, têm coisas muito boas na vida, mas falta-vos poder sentir realmente essa abundância, ou viver essa abundância, esse amor, essa estabilidade, essa força, esse sentido de propósito que vos daria realmente forças para poder seguir alinhando com o vosso propósito, com aquilo que vocês têm realmente a desenvolver de vocês mesmos. E então, talvez que aquilo que me está a parecer um bocado é que, apesar do signo de caranguejo ser bastante introspectivo e emotivo e sensível, pode haver, se calhar, essa tendência para viver um bocadinho à superfície, por assim dizer. E essa superfície leva a uma certa tendência a certos medos, e daí também o caranguejo ter a sua casca, né, a sua armadura, e viver só para defender essa armadura. Até que chega a um certo ponto onde realmente essa armadura torna-se incómoda, é desconfortável, porque muitos de vocês caranguejos, se calhar, evoluíram e já são maiores que essa casca. Então vão ter que sair fora dessa casca para poder criar uma nova casca e desfrutar de uma nova forma de serem abundantes e ganhar um novo propósito na vida. E então aí, se calhar, parte do desafio que os caranguejos possam estar a ter atualmente é de poderem reconectar com essa mãe interna de cuidar de vocês próprios. É não serem tão, não viverem tanto para a casca, ou para os resultados, ou como é que eu ia dizer, para o objetivo, né? Estar a ter esse trabalho todo para poder chegar aqui e usufruir, pronto, das colheitas. Pronto, também faz parte da vida, né? É essencial também essa coisa, é a gratificação que temos ao final de um esforço que foi feito, mas sentir-se também gratos pelo esforço que foi feito e a caminhada que foi necessária para chegar até aí. E talvez seja aí que alguns de vocês se perdem, porque ficam a questionar-se até que ponto realmente o esforço valeu a pena, né? E então entra-se tipo essa dúvida interna de questionar-vos até que ponto são realmente felizes nas vossas vidas, ou até que ponto estão a ser autênticos com vocês próprios nas vossas vidas. E pronto, e apesar de terem estas coisas tão boas, essa dúvida pode estar a criar um certo entrave a vocês, pronto, nas vossas vidas e na forma como desfrutam da realidade. E então, eu não sei bem, por isso que estou a tentar discernir ainda esta energia da Imperatriz e da Ehwaz dentro do desafio que têm a enfrentar, pois isto é tão positivo que parece que realmente é tão positivo que faz com que, se calhar, as pessoas sintam que estão desalinhadas com o seu propósito. Ou com o esforço que fizeram que não foi necessário porque já cresceram além da rotina, ou do trabalhar para usufruir, né? Trabalhar para ter dinheiro, para ter aquilo que precisa, para não sei o quê. Então pronto, está tudo bem. Não está tudo bem, porque nem toda a gente vive de pão e água, né? Porque lá está, e isto é uma metáfora, não quer dizer que vivam a pão e água, mas quando uma pessoa cria uma rotina, cria um hábito e já as coisas já se banalizam, já se torna uma zona de conforto, torna-se pão e água, torna-se o normal, tal coisa. Então a pessoa precisa de algo mais para poder preencher as suas vidas, mas isso normalmente é o ego, que está a criar um vazio existencial e não está a deixar usufruir ou desfrutar, pronto, da realidade, de estar gratos pelo momento presente e pelos esforços que foram feitos. E então levam um certo alinhamento com a sua
a deusa mãe interna. Pronto, isto aqui também simboliza a energia de Vênus. Então Vênus, tal como também já era visto na altura, pronto, dos pré-históricos e já, pronto, dos primeiros pré-históricos, mas já avançados, né? Talvez o Homo forensis ou coisa assim, já não sei bem em que época é que foi feita, que já havia aquelas estatuetas, né? Que representavam a deusa Vênus, a deusa da abundância, a deusa da fertilidade, e talvez seja aquilo que muitos de vocês caranguejos, ou a energia de arquétipo de caranguejo, anseie pela sua vida. Uma capacidade não só de poder cuidar de si própria, mas ter a capacidade, se calhar, também de poder cuidar aos demais, ou cuidar melhor a si própria para poder cuidar aos demais, mas para isso alinhar com um propósito. E pode ser complicado, por assim dizer, de realmente poder ver em nós mesmos essa energia da deusa mãe, essa energia da deusa Vênus, que nos faz alinhar com essa abundância e esse amor, e estar conscientes disso em nós mesmos e cuidar de nós mesmos, mas eventualmente também poder providenciar para os demais, poder ajudar aos demais. E então chegamos à solução e temos aqui a Rainha de Paus, que é muito bom porque é uma energia também de transformação, é uma energia de seguir com a sua paixão e de não se importar tanto com o que os outros pensem, mas infelizmente, ou felizmente, temos aqui Tivaz e está invertido, está em Merkstave. Então há a tendência para um certo conflito, se calhar consigo, não tanto se calhar com as pessoas à volta, mas consigo próprio, em que como é que é dizer, há uma dualidade, há talvez essa tendência de saber que se calhar muitos de vocês estão bem, né? Mas sentem esse vazio existencial, não se sentem alinhados com com aquilo que gostariam de fazer, talvez serem mais, nutrir mais, terem mais essa energia do arquétipo de Vênus, da deusa mãe, né? E então isso leva a ter que seguir com as suas paixões, mas ao mesmo tempo não ter essa capacidade, ou sentir que não tem essa capacidade de liderança, de poder empurrar as coisas para a frente. Se calhar até gostariam, mas tem muita energia, tem uma energia bastante feminina. Pronto, apesar daqui serem energias masculinas. Bem, e aqui também, na verdade, a energia masculina, o 3, os números impares, normalmente simbolizam a energia masculina. Mas temos aqui dois arquétipos, sobretudo aqui o arquétipo, o arcana maior. Apesar do 3 ser um número masculino, Vênus é a deusa do amor, né? Uma deusa que também representa o divino feminino, uma deusa que representa a energia da Yin. E aqui a Rainha de Paus, apesar de ser uma líder nata, que faz as coisas de forma assertiva, mas que toma ação para seguir as suas paixões, para seguir com os objetivos, para poder transformar o que seja necessário, para revelar algo. Aqui há se calhar uma certa falta de ação, ou não seguir em frente com esses objetivos. Então eu não sei se alguns de vocês queiram desenvolver se calhar uma maior conexão com vocês mesmos a nível emocional, a nível da energia mãe, por assim dizer, ou até mesmo estar mais ligados com a natureza, com a terra, ou com os vossos filhos, ou com um propósito qualquer com que possam realmente cuidar e sentir-se alinhados com isso, ou até mesmo ir fazer voluntariado. Pode haver talvez essa vontade, mas algo vos está a impedir. Há essa paixão, por assim dizer, mas é como se estivessem a manter esse fogo, essa energia toda encapsulada, basicamente, sem a deixar expandir. E isso realmente, se calhar, está-vos a fazer sentir, eu não estou a ver que é muito negativo, há aqui um certo bloqueio, efetivamente, mas não estou a ver isso muito negativo, mas é sobretudo uma rivalidade de conflito emocional, por assim dizer. Há um certo conflito emocional entre o querer dar ou querer nutrir os demais e ao mesmo tempo de ser assertivos o suficiente para saber o quanto talvez tenham que dar. Se calhar muitos de vocês gostariam de poder providenciar ainda mais, né? Como aquela história da mãe ou do pai que são sobreprotetores, querem dar tudo para os seus filhos, é isso que lhes dá um certo sentido de propósito, mas se calhar os filhos já estão com 30 ou 40 anos, se calhar
ah, pronto, está a desafiar, se calhar, essa mentalidade, não é? Está a desafiar essa mentalidade porque não podem ficar a vida toda debaixo de asa, têm que ir pelos seus próprios ritos de passagem e pelos seus próprios desafios para, pronto, para poderem crescerem, madurarem, e vocês também. A cena é essa, então se calhar tem a ver um bocado com esse bloqueio, não sei, pronto, dentro da maternidade e paternidade, onde haja um certo bloqueio nesse sentido, onde estão em rivalidade com o quanto têm a ajudar ou a nutrir os demais, ou o quanto realmente têm a fazer, e não se preocuparem com isso, por assim dizer, e seguirem com as vossas paixões. Porque há uma inatividade, há uma energia muito passiva e não há realmente um progredir dentro desse desenvolvimento. E agora que chegamos à energia geral da leitura, temos outra arcana maior, que é o Ermita. Então o Ermita, por um lado, é bom porque isto é energia de terra, que é a energia de virgem, e ajuda a manter um bocadinho uma perspectiva mais centrada, mais enraizada, e ter a capacidade também de desenvolver capacidades analíticas, de observação, e não ser só tudo emocional. Mas para isso requer terem o vosso tempo de introspeção, de ter esse tempo de paciência, de observação, olharem pelo vosso império, mas olharem também para o vosso império interior, que é o que esta carta está a chamar a atenção. O problema é que se calhar alguns de vocês, pelo menos, temos Perthro, mas está ao contrário, tem Markstave. Então isto quer dizer que muitos de vocês estão desalinhados da vossa emoção e da vossa intuição. Não estão a abrir tanto para esta energia da Vênus, da deusa mãe, da energia Yin, da energia feminina divina, por assim dizer. E de alguma forma há aí um certo bloqueio que vai requerer uma certa paciência. Já vão colher eventualmente os frutos que semearam, mas pode haver uma certa falta de sentido de propósito, porque há uma certa inatividade em termos de conciliar o que é o emocional do que é o mental, para vos sentir enraizados e em propósito dentro das vossas vidas, porque se calhar têm estado a viver demasiado para agradar aos demais, e isso faz com que percam o sentido de propósito, porque quando vão a ver, toda a gente está a abusar dos vossos limites, toda a gente não estão a respeitar o vosso templo sagrado, por assim dizer, estão a entrar e a vandalizar o vosso templo sagrado, porque permitiram. Também pode ser isso, em que nesse sentido, como não estão em contacto com as vossas emoções e a vossa intuição, e só pensam nessa energia talvez da imperatriz, né, de cuidar os demais, não, eu tenho que cuidar, os meus filhinhos só têm 40 aninhos, são os meus bebés, eu tenho que fazer tudo por eles. Ai, no trabalho os meus colegas todos precisam muito de mim, eu se não fosse eu a cuidar deles, ai tadinhos, eu é que trago os bolinhos, eu é que trago os cafés, eu é que faço o trabalho por eles, eu é que não sei, pronto, isso estou a falar de uma forma exagerada, né? Agora depende de cada um de vocês, mas é nesse sentido, né, que talvez que esta história tenha estado a desenvolver, porque apesar de estar tudo bastante positivo, talvez seja demasiado positivo até. Pode ser incluso que esta carta aqui possa estar a trazer essa tal toxicidade positiva, né? São tão bons para tudo e todos que acabam por não ser bons para vocês, ou acabam por ainda prejudicar os demais. É como aquela história, eu tenho aqui uma planta espetacular, eu gosto tanto dela, vou-lhe dar água todos os dias. E depois morre, porque afinal era um cacto. E vocês não tiveram esse cuidado de cuidar cada coisa como deveria ser cuidada. E então, pronto, é isso que têm que ter atenção, que nem toda a gente, às vezes o ajudar demasiado também pode ser, é uma característica tóxica. E então é aí que é preciso encontrar essa assertividade, essa capacidade de liderança para saber discernir entre quando é que é o vosso momento de poder ajudar e o que é que vos traz propósito, sim, ou até que ponto é que essa vontade de ajudar, né, é uma resposta traumática. Talvez nunca tiveram o apoio, nunca foram ajudados no passado, e então hoje em dia fazem tudo por todos e às vezes deixam-se sempre estar em segundo plano. Então isso acaba por ser, por tirar-vos a energia, tirar-vos o propósito, e é uma toxicidade, um positivismo tóxico, como se diz, em que é tão positivo
que revela-se tóxico porque vocês não estão a deixar os outros respirarem e nem sequer estão-se a deixar a si próprios também respirarem e desenvolverem de forma saudável. Porque talvez ainda haja algum trauma do passado de que não tiveram o apoio necessário, lutaram na vida e estão a atingir um certo ponto de abundância ou de bem-estar, mas mesmo assim não se sentem completos, porque têm essa necessidade, ou sentem essa necessidade de continuar a ser os benefatores, por assim dizer. O benefator normalmente está mais associado com o virgem, na verdade. O caranguejo é mais associado com o arquétipo do inocente. Mas, igualmente, ambos têm os seus aspectos sombra, em que o inocente não impõe limites, né? Enquanto que o benefator está sempre põe-se em risco só para ajudar os demais. E então é aí que acho que talvez agora está-se a tornar um bocadinho mais claro, pelo menos para mim, acho eu, em que realmente acho que o conflito está a encontrar em vocês esse equilíbrio entre o dar e o receber. Até que ponto é que vocês estão aqui para poder ajudar os demais, né, e nutrir os demais e fazerem o bem, né, no mundo, por assim dizer, o cuidar de uma mãe, né, para todos, por todos, né, mas também serem assim para vocês, ou terem capacidade de ser isso para vocês, o que vai vos levar a tomarem responsabilidade. Responsabilidade, serem assertivos nas vossas decisões, estarem conscientes das vossas decisões, agir com paixão, mas com intenção de transformação, com intenção de nutrir e cuidar. Mas também ter cuidado com quem é que vocês estão a ajudar, o quanto da vossa energia vocês estão a permitir dar aos demais e o quanto vocês estão a respeitar os vossos próprios limites saudáveis para não permitir entrar dentro dessa tal positividade tóxica, né? E é mais nesse sentido que acho que vocês têm que então vos ligar com a vossa sensibilidade e a vossa intuição para poderem perceber até que ponto vocês estão a ser honestos com vocês próprios ou estão simplesmente a ter uma resposta traumática de querer, como é que se chama? É tipo o síndrome do super-homem. Do super-homem ou da super-mulher também. Que é isso, os outros estão sempre aqui para tentar salvar os outros, para tentar ajudá-los, para tentar trazê-los para cima, mas depois quando vão a ver estão vocês sozinhos, não é? Ou ninguém vos ajuda, por isso que você reforça ainda mais esse trauma, porque como vocês depois sentem-se penalizados ou não ajudados como deveriam de ser, acabam por exceder além de vocês próprios para ajudar os demais porque nunca tiveram essa ajuda em vocês mesmos, para vocês nas vossas vidas. E é aí que têm que desenvolver essa capacidade de liderança e assertiva para realmente poderem fazer isso, mas com um certo equilíbrio, não é? Que é como... é que se querem ajudar alguém, vocês têm que garantir que se ajudam a vocês próprios também. Senão vocês talvez estejam a estar a pôr em risco, que vai fazer com que vocês não possam ajudar, nem aos outros, nem a vocês, nem depois aqueles que estão dependentes de vocês, caso seja, se for o caso, né? E então aí... Isso aí é que é realmente o complexo da mãe, por assim dizer, é a incapacidade de poder nutrir ou cuidar dos seus filhos ou das suas criações. E isso aí, é um pesadelo. E então é aí que vocês têm que realmente ter atenção para poderem equilibrar até que ponto vocês estão a dar demasiado e para poderem recaptar parte dessa energia no vosso desenvolvimento pessoal para poderem encontrar essa rainha de paus em vocês, né? Essa energia da liderança, energia da transformação, da paixão e equilibrar as energias. Ia só falar mais temos Virgem e temos logo aqui a seguir o seu planeta regente, Mercúrio. Associado a Hermes Trismegisto também, ao alquimista, temos aqui a carta do Mago. E então vocês só vão realmente conseguir manifestar aquilo que desejam ou aquilo que anseiam, talvez através de uma certa introspeção que vão ter que estar a ver em vocês mesmos, né? Até que ponto os vossos limites estão a ser respeitados. E mesmo que vocês já sintam que já têm, já lutaram pela vossa abundância, pelo vosso bem, não quer dizer que tenham que sacrificar isso só para estar a agradar, né? Não se deixem levar nessa cantiga, ou até incluso quando alguém vos diz, mas vocês são uns egoístas, então deixa ser. Têm que ser os assertivos. Não, espera aí, eles estão-me a chamar assim, será que eles não estão a tentar manipular-me com essas ideologias? Que é aquela história, vocês até estão bem, e são boas pessoas e querem ajudar os demais. Mas se há pessoas que vocês dizem que não,
né? E depois eles vão dizer, mas tu és um egoísta e não sei o quê, e não sei o que mais, nananina. E a pessoa o que é que faz? Eu, egoísta? Não, não, não. E depois vai provar que não são egoístas ao fazer exatamente aquilo que os outros querem. Então não estou a ser egoísta, estou a ser hipócrita. Hipócrita, mas pronto. É mais nesse sentido, tem que ter atenção, porque depois a ser levados pela manipulação que muita gente esperta faz de forma inconsciente, inclusive de forma inconsciente. É como alguém sente-se necessitado, vem pedir ajuda porque vocês até trabalharam e estão bem para esse bem-estar, e depois quando vocês têm aquele momento de poder de dizer não a alguém, né? Alguém veio-vos pedir ajuda e vocês têm coisas a fazer, tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar, o que seja, tenho que cuidar do meu propósito. É que não importa se são filhos do que seja, tenho que cuidar do meu propósito, do meu bem-estar, daquilo que me traz força, daquilo que me traz bem-estar. E preciso estar uns tempos sozinho, ou ir para o meio da natureza, ou ir à praia, ou estar com os meus familiares, ou desfrutar disto. Que é para isso que tenho estado a desenvolver e trabalhar, e é dentro disto que também que é necessário desenvolver-se. E há pessoas que, lá está, podem estar se calhar a tentar-vos para ir além de, pronto, para... lá está, vandalizar o vosso templo sagrado, por assim dizer. A chegarem, pedirem ajuda, vocês, têm coisas a fazer, desculpa lá não, tu és estás a aproveitar, egoísta e não sei o quê, não sei o que mais. E a pessoa o que faz é sente-se retraída, sente-se, porque questiona-se, então será que sou egoísta e não sei o quê? Não, então mas espera aí, olhem para a vossa vida, tudo o que trabalharam para poder atingir este ponto. E estarem conscientes, consciência limpa, que estão a fazer o melhor que podem. E não têm que estar a dizer sim a tudo e a todos. Pelo contrário, têm que dizer sim a quem realmente merece. Não quer dizer que ninguém seja não merecedor, né? Todos merecem ajuda. Mas é preciso também reconhecer quem é que está a abusar da vossa confiança. É por isso que vocês têm aqui Tivas ao contrário. Porque isto é a runa da liderança, mas está ao contrário. Está uma tendência pronto, a não ter o espírito de liderança, a deixar as coisas andar, e muitas vezes isto leva a conflitos e a guerras desnecessárias, porque simplesmente às vezes as pessoas não souberam ser o assertivas suficiente para dizer não no momento certo, porque supostamente estão aqui para providenciar tudo como se fosse a mãe natureza, tudo a esbanjar, porque isso parece que traz um sentido de propósito, né? Mas afinal estão a alimentar esse falso ego, estão a alimentar esse ego, né? De um trauma qualquer que muitos podem guardar da sombra da inocência, que é não terem tido os limites saudáveis em certas circunstâncias da vida e agora sofrem com isso, apesar de estarem bem, sofrem com isso, e então quando vem alguém sentem-se mal se tiverem que dizer que não. E então vivem só para agradar aos demais. E isso faz com que percam esta energia da soberania dentro de vocês, porque estão-se a deixar vandalizados por qualquer um que possa vir e vos chama de egoísta, e vocês fazem exatamente aquilo que eles querem. Enquanto vocês têm que se manter firmes. Não, desculpa lá, eu disse que não, é não. E pronto, e não importa aquilo que vos venham chamar, porque vocês têm que olhar para a vossa história pessoal e entender. Então este gajo vem para aqui agora manipular. Até parece que nasci ontem, não é? Não se deixe ir abaixo com essas atitudes, mas tem que ter uma devida introspeção para entrar em contato com as vossas emoções e a vossa intuição também. Que é para poderem discernir até que ponto é que as pessoas estão a ser abusadoras ou não com vocês. Sobretudo vocês, que pronto, signo caranguejo é um signo também muito dado, está sempre disposto a querer ajudar as pessoas, é sempre amável, pelo menos a maior parte dos que eu conheço, né? E o arquétipo de caranguejo em si tem essa tendência e já sofreu tanto na vida que não quer que os outros sofram também. Senão já sabem que vão passar a vida a tentar fazer cascas cada vez mais rijas e maiores e mais fortes e não sei o quê, e nunca acabam por realmente desfrutar da sua vulnerabilidade. Porque estão constantemente a desenvolver mecanismos de defesa para ir de encontro a sua falta de assertividade em definir os limites saudáveis. E depois o que leva a positivismo tóxico, e com isso acabam por sofrer pessoalmente com as consequências. Porque depois quem se vai aproveitar são outros que usufruem disso, né? E pronto, então é isto que tem a ter. Olha, estamos a chegar a uma conclusão. Eu, pelo menos, para mim já está muito mais claro agora. Estava a achar muito confuso porque as cartas são bastante positivas. Mas realmente são tão positivas que o problema em si é esse positivismo tóxico que
está a acontecer. A dificuldade em dizer não. A dificuldade em pôr-vos no vosso sítio, em ser soberanos de vocês próprios. Saberem quando é o momento para dizer que sim, saber quando é o momento para dizer que não. E nem que seja para descansarem. Não quer dizer que tenham sempre coisas a fazer. É simplesmente, olha, hoje não vou fazer nada. Recebem um telefonema. Não, comprometi-me comigo própria que não vou fazer nada e não vou fazer nada. Tenho 2, 3 coisas a fazer e tchau. Vou ver filmes o resto da tarde todo e vou descansar. Pumba! Por exemplo, pode ser uma coisa. Ou vou passear para a natureza, vou fazer meditação, ou vou estar com os amigos, ou vou estar com os filhos. O que vos alimenta a alma, o que vos põe em alinhamento com o propósito. Com o propósito que vos traz força, ou que vos traz a capacidade de regeneração e de alinhamento com a vossa soberania. Isso é aquilo que vocês têm que trabalhar agora nos próximos tempos e possivelmente repercutir-se até os próximos 6 meses, até 2026, onde vai ser um ano de começos, e vão ter essa capacidade de ser mais soberanos nas vossas vidas. Não depender de agradar aos demais ou de ter medo de dizer que não. É não, é não! E é aí que têm que se autoafirmar a si próprios. E não têm que ter medo de mas se eu disser que não, vão pensar isto. Se eu disser que não, vou perder isto ou aquilo ou aquilo. Não, pelo contrário. Simplesmente vão se alinhar com aquilo que é realmente para vocês. Com aquilo que é realmente autêntico e alinhado com o vosso propósito. Porque senão vão viver na ilusão dos medos e das sombras das quais que vos controlam, não é? E é aí que vocês têm que ganhar esse alinhamento então com essa soberania interna, e está aqui eventualmente pode haver um equilíbrio de alinhamento com o propósito e com a força que vos traz, assim que forem mais assertivos. E vai tardar um certo tempo até conseguir pôr isto aqui para cima, né? Mas sobretudo a primeira etapa é ganharem consciência disso. Até que ponto estão a deixar sempre os outros pezinhar-vos, né? Até que ponto vocês estão a ser demasiado positivos, até que ponto estão dispostos a sacrificar-se por tudo e por todas, mas que a verdadeira coragem é de se permitirem viver a vossa soberania, viver o vosso bem-estar e com isso poder providenciar para as pessoas que realmente merecem, ou as pessoas que realmente estão alinhadas com vocês de forma autêntica, não aqueles que vêm para se aproveitar. E é aí que vocês têm que utilizar a vossa intuição para separar o joio do trigo, né? Pronto, vamos então ver uma mensagem que, é uma carta que desfecha isto tudo. Ok, temos então a arcana maior de Leão, que é a carta da força. E a carta da força é sobre o domar as suas emoções mais selvagens internamente. É como aquela história de, se calhar muitos de vocês têm medo de dizer que não, por alguma razão, né? Quer seja uma resposta traumática, quer seja devido a não terem tido ajuda quando precisaram, e então hoje em dia dão ajuda a qualquer um, né? Porque sentem essa necessidade, porque ainda não curaram esse trauma interno. E então é poderem passar pela introspeção para poderem ver onde é que estão essas emoções e fazer paz com elas. Não ver as coisas como boas ou más, mas como polaridades, como uma dualidade. E o que vai vos fazer íntegros ou íntegras é a integração dessas dualidades, de ambas essas partes. Pois vocês vão notar, vocês vão notar limitações e necessidades. E então, dentro dessas limitações e necessidades, é que vão ter todos os indícios necessários para poderem então reconhecer essas emoções selvagens ou difíceis dentro de vocês mesmos, mas trabalhar em conjunto com elas para poder integrá-las. E então já não terem medo de dizerem que não, ou de serem assertivos, ou de lutarem pelo vosso propósito, ou simplesmente, lá está, ou descansarem, ou passarem tempo a meditar, porque estão a domar os vossos próprios demónios internos, ou os vossos animais selvagens. E ao integrar essas coisas, vocês vão ver onde é que estão essas tais limitações ou necessidades. Muitas delas, possivelmente, nem existem, foram criadas mentalmente, por causa desse trauma também, né? Desse tal projeção. Não, eu tenho que ser assim para os outros. Fui educado para isto, tenho esse propósito de de ajudar a todos, e eu não valho nada. Isso é uma resposta traumática que muita gente, infelizmente, sofre isso, e o arquétipo de caranguejo tem muito essa tendência de viver para os demais. Os demais é que são sempre prioritários, né?
e não têm que voltar a recaptar essa energia para dentro, para vocês próprios, para poder ver onde não têm estado a integrar toda essa selva, por assim dizer, que vocês têm dentro de vocês, e que muitas dessas limitações se calhar nem sequer existem. Têm que se permitir harmonizar essas energias em vocês, senão vão estar sempre pronto, a apagar o vosso fogo, por assim dizer. Basicamente é o que está aqui a acontecer. Têm potencial, mas apagam o vosso fogo, possivelmente para poder nutrir aos demais, ou ajudar os demais, porque é aquilo que vos parece, que vos traz um sentido de propósito, mas que na verdade pode vir a ser um trauma camuflado, né? Com essa ideologia do benfator, do enviado de Deus para ajudar a todos, para proteger a todos, para não sei o quê. E tem que saber como integrar essa dualidade em vocês. Pois tanto pode ser a pessoa culta, ou a pessoa que tem a capacidade empática de ligar-se às suas partes mais selvagens, mas também pode ser essa parte selvagem que pode ser pronto, estar calma, mas igualmente quando se passa, saiam da frente, né? E caranguejo, pronto, tem um aspecto sombrio que muita gente não conhece, né? Que é esse tsunami interno que quando arrebenta realmente pronto, é uma tempestade emotiva realmente muito, muito intensa, né? Mas o problema é que o problema das lutas ou desses traumas internos é que muitas vezes acabam por se fazer mal a si próprios, porque o caranguejo tem uma tendência de vitimização. E então, apesar de fazer um grande tsunami e uma grande tempestade e arrebentar com as ondas por todo lado e a mostrar o seu lado mais selvagem, acaba muitas vezes por fazer-se mal a si próprio, porque tem esse sentido de vitimização. E um exemplo é isso, é quando diz não, depois vai para casa a pensar, se calhar não devia ter dito que não, até tenho tempo, podia ter esticado um bocadinho, eu até estou cansado e não sei o quê, mas não sei, lá está, e depois ficam, se for preciso, 1, 2 ou 3 dias a moer em volta disso, ou telefone à pessoa, afinal estive a pensar, vou ter tempo, posso ir ajudar. Não, então pronto, não quer dizer que seja mau, mas é isso, estão a ser chamados a atenção aqui nesta leitura, né? Em ser assertivos o suficiente para não apagarem o vosso fogo e não se deixarem levar com essas ideologias da deusa mãe, né? Para poder encontrar algum sentido de propósito nas vossas vidas, pois possivelmente é uma resposta traumática e não estão a integrar em vocês essas partes mais selvagens, né? Que vêm de certas limitações e necessidades que possam ter atualmente verídicas ou que possam ter sido já do passado e que hoje em dia já não existem, né? É isso que condiciona o nosso pensamento e que às vezes temos que limpar e deixar ir. E acho que muitos de vocês podem estar a ser chamados a atenção neste momento sobre este aspecto. Interessante. Começou muito positivo e afinal está aqui a dar a viravolta. Não é por mal, mas é para poder eventualmente alguns de vocês estimular a transformação, né? Porque se estiver tudo bem, então não há que fazer nada, né? Mas se houver alguns aspectos, há sempre aspectos de trabalhar, e quando a gente encontra algum aspecto e a gente traz-lo à consciência, se realmente ressoar connosco, naturalmente vamos ter que fazer certos passos para poder então integrá-los e transformá-los. Vamos ver então as crises desconhecidas, que é, eu associo este aqui com a energia as energias imprevistas, ou a energia do imprevisto. E temos a fonte da vida. Tirando as forças, drawing strength and renewal from within. Retirando as forças e a renovação desde dentro. Então é como se aqui a fonte da vida realmente não está no exterior, está dentro de vocês. Né? Não é aqui, né? Mas estou a associar muito com Vênus, com essa capacidade de voltar a vocês próprios, saber nutrir a vocês próprios, preencher a vocês mesmos, que é daí onde vão reencontrar as forças, porque aqui este sentido de propósito e a força pode vir desse alinhamento. E então reconhecer em vocês mesmos essa fonte da vida, né? Que é de onde vão poder retirar as forças e a capacidade de renovação. E isso é algo que vai ser interno. Vocês não podem viver para agradar, para o exterior. Têm que cuidar primeiro do vosso universo interno e tornar-se soberanos do vosso universo interno,
para pronto, não permitirem serem vandalizados por tudo e mais algum, né? Simplesmente porque permitiram passar os limites saudáveis, né? Não queremos fronteiras, ok, então tem depois uma invasão onde os bárbaros vão-lhes fazer o que quiserem, né? Foi por isso que a China teve que fazer a muralha da China, por causa das invasões mongolianas, dos mongolos. Mas pronto, é um dos exemplos históricos, né? Onde temos que aprender com esses pequenos eventos históricos para ver como também gerir a nossa energia interna e a nossa psique. Porque temos nós próprios a nossa narrativa interna, agora umas coisas ressoam mais e outras coisas ressoam menos. Mas realmente têm a força que vocês necessitam, esse propósito que necessitam já está em vocês. Não é algo que vocês vão encontrar no exterior. E se vocês veem que repetidamente estão a tentar agradar aos demais e muitas vezes estão a apagar o vosso fogo, é porque todavia ainda não conseguiram integrar pronto, as partes selvagens de vocês, possivelmente pelas limitações e necessidades que têm atualmente ou que tiveram no passado. Mais possivelmente no passado, e por isso vêm-se condicionados hoje em dia a viver vidas inautênticas, ilimitadas, pelas crenças limitativas de querer agradar, querer salvar o mundo. Não, salvem vocês próprios, já é o suficiente para poder salvar o mundo. Salvarem vocês próprios, já não é preciso salvar o mundo. Porque naturalmente a pessoa que queira salvar a si própria, mas pronto, não é salvar o seu ego, é salvar a sua alma e alinhar-se com os propósitos da sua alma. Ao salvar-se a si próprio e ao elevar a sua consciência, a consciência de Cristo, é que então pode eventualmente fazer com que o planeta seja abundante, seja um paraíso na Terra. Exatamente. Agora, mas então não temos que salvar o planeta, nós temos que salvar a nós próprios e a nossa própria consciência para poder aplicá-la no nosso dia-a-dia e transformar o mundo com a nossa forma de ser, de dentro para fora. Não é, o mundo está todo lixado, vou salvar o mundo. Bem, olha, boa sorte, pode ser que sim, pode ser que não, mas afinal quase sempre vão estar a seguir as narrativas que alguém inventou para poder andarem à agulha com desculpas, né? Mas que é as partes selvagens não integradas. Mas pronto, isso já é um aspecto mais talvez histórico e a ver com a psicologia do inconsciente coletivo. Pronto, acaba por abordar-se também um bocadinho nesta leitura, né? Não é tão específico, isto é coletivo, mas que vem com repercussões históricas ao longo dos tempos, onde ainda hoje em dia estamos a sofrer por isso. Né? Ainda não elevamos a nossa consciência ao ponto de sabermos como ver essas coisas e interpretá-las dentro de nós mesmos para termos uma atitude diferente e com a nossa atitude promover a transformação do nosso sistema e do mundo fora. Não é lutar contra os problemas em si, mas sermos nós próprios parte da solução. Então vamos ver então o caminho da luz, qual é que é o conselho final para os desejos da alma. Nós temos um renascimento. Então aqui no conflito realmente é talvez poder renascer, né? Temos aqui a criança, temos um renascer, mas um renascer onde vocês finalmente estão a cuidar-se como nunca cuidaram, pronto, como nunca ninguém vos cuidou, por assim dizer. Este tem a ver com o reparenting. Reparenting tem a ver com, muitas vezes temos feridas internas que já vêm desde a nossa criança interna. E então chegamos a uma altura da nossa vida onde já temos mais que conhecimentos e experiências para podermos reformular quem nós somos e podemos cuidar de nós mesmos de forma que a nossa criança interna volta a ser realinhada, a sermos hoje em dia o pai e a mãe que talvez os nossos pais não souberam ser connosco quando nós tínhamos certas necessidades em criança, ou que não fomos simplesmente explicados corretamente certos aspectos, né? Certas coisas das nossas emoções ou das nossas atitudes. É como a criança que vai pintar na parede e leva um raspanete e uma chapada, né? Porque não se pinta nas paredes, né? É um exemplo. E então a criança pode ter ficado traumatizada com essa situação. Não, isso é mau. Isso é mau, não. Isso foi mau, foi uma má interpretação. Se gostas de pintar, não podes pintar nas paredes, mas se quiseres, toma aqui um papel, toma uma caneta, toma uns lápis, toma não sei o quê, e aqui sim podes pintar. Né? É preciso ter essa coisa, não ter aquela reação impulsiva da violência e da agressão, mas sim saber analisar as coisas como são
e encontrar soluções criativas, né? Três, temos aqui novamente, soluções criativas para poder então desenvolver isso, né? Senão a gente vai estar sempre constantemente a procurar problemas por causa do que está institucionalizado. Isto está bom, isto está mau, isto está bom, isto está mau, isto está bem, há coisas dentro da ética e da moral também, e a gente nem sempre cumpre com essas regras, porque bem, as regras humanas, bem, podemos criá-las, mas oscilam. Depende também muito dinheiro, quanto dinheiro é que têm na carteira, né? É por isso que as leis geralmente só existem para os pobres. Agora, existem leis universais, leis energéticas. E isso é o que nós temos que aprender a utilizar. Isso sim, não é a ideologia que nós criamos com base no nosso sistema, mas aquilo como nós sentimos e como alinhamos a nível energético. Pois essa é que vai ser a verdadeira moeda. Ou é a verdadeira moeda. Nós é que simplesmente a materializamos numa ideologia retrógrada. Mas pronto, mas que eventualmente ainda faz parte, é a realidade, é útil e eventualmente vai ser transformada, até podemos entender uma nova parte da nossa existência a nível energético, como funciona a gerência energética, a energia kármica, o dar e o receber, a equidade, tudo isso a nível energético. Que não quer dizer que não exista uma moeda física, mas que o objetivo é realmente de reencontrar esse equilíbrio energético. Mas pronto, já me estou a distanciar um bocadinho do tema principal, em que então vamos acabar com a carta oráculo, que está aqui a falar do renascimento. Então acho que vocês vão ter que dizer adeus, por assim dizer, a uma parte de vocês, a uma antiga versão de vocês, que se calhar vive traumatizada ainda, onde finalmente vão poder integrar essas partes, renascer como a mãe ou o pai, ou incluso os dois, a integração de mãe e pai, que volta a alinhar com a vossa criança interna, o vosso adolescente interno, a vossa jovem adulto interno, e eventualmente até onde vocês estejam neste momento da vossa vida, onde estão em paz com todas as vossas iterações e têm consciência, têm respeito que fizeram sempre o melhor que puderam com o nível de consciência e as circunstâncias que tinham naquele momento. Errei não, tentaram fazer sempre o melhor que tinham naquela altura. Agora, se não tinham consciência, não tinham experiência, faz parte da vida. Não é tentar a coisa pela primeira vez e suceder. Espetáculo. Sim. Isso aparece só na televisão, nos filmes e no Facebook. Onde eventualmente pode acontecer alguém. Tentar à primeira fazer uma coisa e espetáculo. Mas normalmente requer anos e anos de treino, de treino e pronto, de práticas e de realmente poder fazer as coisas. Como os atletas, né? Os atletas não nascem atletas, são feitos, podem ter certas capacidades à nascença, mas depois vão ter que ser treinados, trabalhados, né, por assim dizer, para poderem utilizar os seus talentos. É como tudo na vida. Agora não é uma pessoa, já nasce ensinada, já sabe tudo e aos 2 anos vai trabalhar já como diretor de uma empresa. Isso é uma estupidez. É o que o mundo está a querer fazer hoje em dia, ou parece estar a querer fazer hoje em dia. Com 2 anos de idade já querem diretores e isso tudo para estar ali a comandar uma empresa multinacional. Ok, boa sorte com isso, né? É totalmente surreal. E as pessoas parecem que ainda acreditam nessa surrealidade toda, mas pronto. E então para isso é preciso um renascimento. Renascer mais íntegros, mais alinhados com os seus verdadeiros propósitos e saber até que ponto é que a pessoa realmente pode integrar essas várias iterações a seu favor e não como algo que eles veem como um percalço na sua vida, né? Pelo que nada acontece por acaso. Mas o gajo foi um criminoso. Foi um criminoso, então esperemos que ele tenha aprendido com isso, né? Porque se calhar tinha a ver já com uma relação kármica que ele tinha dele ou da rama da sua família e eventualmente pode ter a oportunidade para desprender-se disso, né? Então foi uma oportunidade para poder evoluir. Não é uma coisa má em si, é má como a gente a vê. Mas a interpretação energética tem a ver com a oportunidade de transformação. E para isso há os renascimentos, a lenda de Fênix, que todos nós a nível da alma sofremos, passamos ao longo das nossas vidas. E as nossas várias iterações ao longo da vida também estão relacionadas com a lenda de Fênix. E por isso vamos então ler o renascimento. Cada dia é uma oportunidade para um princípio fresco,
para recomeçar, pronto, para recomeçar de novo, né? Eu abraço os ciclos da vida, sabendo que cada final é seguido por um novo começo. A cada momento eu renasço, constantemente evoluindo e tornando na melhor versão de mim mesmo. Bomba! Que é que eu... que é que eu estava a falar? Exatamente, as várias iterações que tivemos ao longo da vida, vê-las como passos essenciais e necessários na nossa evolução, no nosso progresso. Agora, naquilo que as pessoas se tornam. Pá, o dia da manhã é influenciado pelo dia de hoje, tal como o dia de hoje é influenciado pelo dia de ontem. Agora, não podemos viver no passado, nem no futuro, mas terem atenção às nossas ações de hoje em dia, no aqui e no agora, para ver como vão afetar para onde vamos, porque as nossas decisões é que vão nos moldar a nós e à nossa realidade. Então, à medida que nós fazemos as escolhas, os sims e os nãos, né? À medida que nós decidimos, é que então vamos estar a transformar a nós mesmos e ao nosso mundo. E daqui a uns anos vamos olhar para trás e vamos ver as decisões boas ou más que fizemos e até que ponto foram boas ou más, porque na verdade são neutras. São níveis de consciência que nós tínhamos nessa altura, onde pensámos estar a fazer o bem para nós, né? E então escolhemos um sim ou um não, ou fizemos uma certa decisão, e mais tarde vemos como é que a coisa se desenvolveu e entendemos até que ponto foi bom ou foi mau. Mas o bom e o mau é relativo, porque depende muito do nosso nível de consciência. Mas a qualquer momento podemos renascer. Renascer, e nesse renascer há essa integração onde as pessoas estão, pronto, maduram. E ao madurar estão mais conscientes de si próprias. E e da sua soberania interna que temos a desenvolver todos, né? Agora depende do arquétipo de cada um, mas estou a ver que o caranguejo vai ter que ir, pronto, é como aconteceu em Touro, tinha que ir para o seu polo oposto para poder integrar, e igualmente é o que está a acontecer agora com o caranguejo. Agora, para acabar com a leitura, aquilo que eu retiro desta leitura é que caranguejo vai ter que sair fora da sua zona de conforto para ir reencontrar-se com o seu oposto. E o seu oposto é a energia de Capricórnio. A energia de Capricórnio, que é uma energia mais controladora, está muito associada com o arquétipo junguiano do soberano. E então, e então aquilo que está a faltar, se calhar, a muitos de vocês caranguejos, é serem mais soberanos nas vossas vidas e assumirem o vosso papel como soberanos da vossa existência, do vosso império interno. Não quer dizer que sejam súbditos de outros, ou pronto, trabalhem com outros, ou façam coisas com outros, né? Não, pelo contrário. Têm que ter a noção quais as vossas decisões. Não se verem condicionados pelos vossos traumas do passado ou pelas decisões, as supostas más decisões das várias versões que tiveram desde crianças até hoje em dia, não sentirem vergonha pelo aquilo que passaram, mas sim poderem fazer paz com essas várias versões. Pois ao fazerem paz com essas várias versões, vão poder renascer mais íntegros e soberanos na vossa energia e em a melhor alinhamento com o vosso verdadeiro propósito. Pois vão conseguir ver então onde está este conflito com a energia da Imperatriz, com o vosso propósito e a vossa força interna, e também onde é que vocês andam a apagar o vosso fogo interno de transformação, de assertividade e de soberania na vossa existência. Uou! Ok, bem, isto aqui acabou por dar uma viravolta maior que o que eu pensava. Grande transformação aqui para caranguejo que se está a anunciar, mas pronto, mas é necessário e espero que tenham uma boa caminhada ao longo desta vossa transformação. Aproveitei agora com a energia do eclipse para fazer os vossos rituais ou marcarem as vossas intenções e então nos próximos meses verem como é que a coisa se desenvolve à medida que trabalhem isto em vocês mesmos. Estarem primeiro a ganhar consciência sobre esses aspectos, dos sims, dos não, da assertividade, da integração das emoções e partes difíceis das várias iterações que já vêm do passado, né? Essa tal, se calhar, bem, isto é o presente, mas está aí esta tal paciência de estar a olhar pelo seu império, né? E então aí ter essa capacidade de introspeção para poderem alinhar-vos ou encontrarem vocês mesmos essa fonte da vida e finalmente poderem renascer. Ok. Grande viagem. Espero que tenham aproveitado alguma coisa disto. Já tem aqui umas paninhas, já voltamos então a falar. Desfrutem.
e boa continuação.